Bom, pessoal, voltando aqui, desculpe essa pausa, mas foi um negócio meio enrolado que aconteceu aqui. Então, vamos lá. Então, só voltando aqui um pouquinho para saber onde é que eu estava. Ah, tá. Então, tem aqui as duas threads dentro do processo, as threads compartilhando código e dados, né? Agora, olhando cada thread individualmente. Então, aqui eu estou olhando a thread A. Então, a thread A tem seus registradores, tem a sua pilha. Então, os registradores que ela tem aqui o PC e o R1. Na Finge que só tem esses dois registradores, que são aqui o PC e o R1. O PC da CPU, né, está apontando agora para esse endereço 504. Está aqui o 504. Né? Qual é a instrução que tem no 504? É load saldo, então vai carregar o conteúdo do saldo para dentro do registrador R1. Beleza? Então é o que vai acontecer aqui agora. Então vamos dar uma executada. Então o saldo foi carregado para o R1. E aí, o que aconteceu também? Aqui, ó, você pode perceber que antes estava apontando para o 504, agora está apontando para a próxima instrução aqui, ó, 508. Tá? 508 é onde está essa próxima instrução. Então, aqui já está. A próxima instrução a ser executada vai ser aqui o 508. Então, aqui já calculou, já colocou o 100 e agora vai para a próxima instrução. Só que aí, o que aconteceu? Houve uma interrupção do timer. Tá? Então, o timer gerou uma interrupção, o que aconteceu? O sistema operacional entra na jogada, verifica o que houve. Ele vê, interrupção do timer. Aí ele olha assim, tá, essa thread A já está há muito tempo em execução, tem que trocar pela outra, pela próxima que estiver pronta. Aí, o que ele vai fazer? A thread A é colocada na fila dos prontos, né? E os valores que estavam no registrador CPU foram todos copiados para dentro dos registradores da thread, né? Então tá lá, ó. O PC estava com 508, né? Você lembra que era a próxima instrução onde está o AD, então está salvo aqui, né? E também salvou o conteúdo do registrador R1 que é 100. E ela foi lá, ficou lá na fila dos prontos, e a thread 1, a thread B, foi escolhida para entrar em execução, né? Aí aqui está a thread B, né? Os registradores dela também estão aqui, estão em branco, né? E a CPU aqui já... Como a thread B entrou, ela já informou para a CPU que ela tem que a próxima instrução dela estava salva aqui, ela tem que executar o que está no 504. Então a CPU já está apontando para o 504, ela vai executar essa instrução. Executou essa instrução, quer dizer, coloca o 100 no registrador R1, colocou, né? Agora vai executar a próxima instrução que está em 508, que é somar 100 ao valor que está em R1. Então, somou 100 ao valor que está em R1, lá foi para 200, e apontando para a próxima instrução, que é essa aqui, ó, o 50C. Né? E aí vai executar 50C agora. O que é 50C? Ela vai salvar o valor do R1 no saldo, né? Na memória. Então, tá lá. Então, aqui está a memória, né? Tá lá o saldo, né? Então, a instrução atuou aqui na modificação do saldo. O saldo agora foi para 200, estava 100, né? Agora foi para 200, né? Pronto, aí terminou esse conjuntinho de instruções aqui, terminou, aí, sei lá, aconteceu outra interrupção, né? Esses valores aqui foram salvos, né? Com a interrupção ele já salva, e aí a thread B é salva na fila dos prontos, fica lá esperando a vez dela para executar depois, e a CPU e o escalonador escolhe a thread A para ir para a CPU. Né? E na thread A a gente tem os valores dos registradores, tem esse aqui, ó, 100 no R1 e 508 no PC. Esses valores são carregados para a CPU, né? 508 e 100. Né? E agora a CPU vai fazer a execução. O que ela vai executar? Ela vai executar em quem está com 508. Quem é 508? Ele vai somar isso aqui, ó, fazer 100 mais o que está em R1. Olha lá, R1 foi para 200. Aí apontou para o 500. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Está apontando para o 50C, né? Atualizou o R1, apontou para 50C,
E agora 50C vai armazenar o que está em R1, que é 200, vai colocar lá em saldo, tá vendo? O saldo aqui tá errado aqui, tá? Aqui já tinha que estar 200 porque a thread B atualizou. Então aqui, titio errou aqui, tá? Então aqui tá 200, tá? Porque a thread B colocou 200 aqui. Mas tudo bem, tá? Aí agora ele vai executar o que está aqui, que é armazenar um novo saldo, né? Que é isso aqui, 200, vai para R1, saldo. Aí o saldo é atualizado, só que já estava com 200 antes, tá? Simplesmente ele vai reforçar, reforçar que o saldo é igual a 200, mais nada, não vai modificar nada. Beleza. Aí terminou a execução. Aí o que a gente viu aqui? A gente viu que o saldo era esperado, era 300. Por que era esperado 300? Porque você tinha 100, uma thread somou mais 100, outra thread somou mais 100, então você tinha 100 mais 100 mais 100 dá 300, é o que você estava esperando, só que você só tem 100. Então, houve uma perda de atualização de saldo, quer dizer, o dinheiro sumiu, né? Aí essas coisas, aí o que você tem que ver aí? Tem que ver que nós pensamos de forma sequencial, né? Uma coisa acontecendo depois da outra. Mas o sistema operacional é livre, né? Ele pode interromper uma thread a qualquer momento e executar outra no lugar. E essas coisas podem bagunçar a execução, né? Podem acabar com essa tua noção de sequencialidade. Será que existe isso? Bom, finge que existe sequencialidade. Ela vai acabar com essa nossa ideia de sequencialidade das execuções. Então, a causa, saldo igual a saldo mais 100. Então, a causa é que isso aqui não é uma operação só, são 3 operações. Isso aqui não é uma coisa atômica, né? Então, há múltiplas threads acessando e modificando dados compartilhados. Que dado compartilhado é esse? Então, tem várias threads. Tem várias threads. Acessando esse saldo. Tá? Desculpe aqui, que teve uma interrupção aqui. Teve uma interrupção aqui, que não é interrupção do negócio. É uma interrupção aqui no meu ouvido. Então a gente tem múltiplas threads acessando e modificando esse dado compartilhado, essa variável saldo, né? E não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ter um negócio chamado sincronização. Tem que sincronizar, né? Sincronizar seria o seguinte: enquanto uma thread está fazendo isso, nenhuma outra thread pode fazer. Nenhuma outra thread pode entrar aqui no meio e interromper essa sequência. Essa sequência aqui tem que transformar isso aqui como se fosse uma coisa atômica. Então tem que lacrar a entrada aqui disso aqui, ó. Ninguém pode entrar aqui enquanto isso tudo não estiver sendo terminado pela outra thread. Se a thread A conseguiu entrar, tá? Finge que isso aqui, você vai colocar isso aqui numa caixinha, tá? Se a thread A conseguir entrar, ela executa tudo. Se ela entrou, ninguém mais entra, tá? Então, se tiver thread B, C, D que querem entrar, não vão conseguir porque a caixinha está fechada com a thread. É igual a porta do banheiro. Você botou ocupado, ninguém vai entrar. Beleza? Então, aqui, ó. Entrou, travou, ninguém mais entra, ela termina. E aí, evita esse tipo de erro, né? Então, existem mecanismos de sincronização fornecidos pelo sistema operacional que vão fazer isso, né? O nome desse problema, né, que não é só em memória, também em arquivos e em outros recursos, quando duas ou mais threads ou dois ou mais processos querem usar, né? Ou seja, esses recursos são compartilhados, pode causar esse problema de condições de corrida, né? Quem chegar primeiro usa, mas aí o outro pode chegar e também usar, e aí bagunça a coisa toda, né? Porque as interrupções podem permitir a entrada de outros, né? Então o lance é que é fechar a caixa e mesmo que ocorra interrupção, ninguém mais vai poder entrar aqui. Beleza? Então o nome do problema é race condition,
tá? Pode ser condição de disputa ou condição de corrida, né? Depende da tradução. Eu gosto de falar que é condição de disputa, tá? Então, esse tipo de erro aqui, né? Esse tipo de problema, causa esses erros aí, ó. Você estava esperando um saldo 200, 300, mas dá 200. E para descobrir esse erro? Onde você vai achar que... Porque o programa está tudo certinho, está todo bonitinho. Você não vai conseguir achar o bug fácil, né? A única forma de você conseguir descobrir é você tendo consciência que quando existe concorrência em recursos compartilhados, né? Pode dar problemas desse tipo. Aí você vai olhar ali se teve algum recurso compartilhado e verificar se aqueles recursos compartilhados estão desprotegidos e protegê-los. Com o quê? Com esses mecanismos de sincronização. Então lá, quando que acontece essa race condition? Quando duas ou mais threads acessam o mesmo dado ao mesmo tempo e o resultado depende da ordem da execução. Depende da ordem de quem chegou primeiro e se teve interrupção no meio, aí entra outro e bagunça a coisa toda, né? Por que isso acontece? Porque as threads compartilham a mesma memória do processo. Mas isso não acontece só com thread, tá? Acontece com processos também, tá? É que com thread é fácil, porque é comum elas estarem compartilhando memória, tá? Então é mais fácil nesse meio de compartilhamento de memória. Porque se processos vão compartilhar memória, esse compartilhamento de memória é arbitrado pelo sistema operacional. Ele que vai cuidar de tudo, então vai evitar esses problemas. Beleza? Então, lá, seção crítica, né? Então, a seção crítica é o trecho do programa onde um processo ou thread acessa recurso compartilhado. Então, lá, o saldo igual a saldo mais 100, né? Antes e depois disso é essa região de seção crítica, né? Que você não pode deixar ser acessado de qualquer maneira. Você tem que botar uma proteção, você tem que botar uma caixinha em volta, né? Tem que botar uma travinha ali que entrou uma, ninguém mais entra. Então, esses recursos não podem ser utilizados simultaneamente por outros processos e threads. Então, essa região, nessa seção crítica, né? Você vai ter que colocar uma caixinha em volta, né? Então, a entrada dessa... Quando alguém entra nessa caixinha, ela não deixa mais ninguém entrar, né? É esse nome aqui, é mutuamente exclusivo. Se um entra na seção crítica, mais nenhum entra até aquela terminar. Então ela vai entrar na seção crítica e vai colocar uma informação de que a seção crítica está proibida naquele instante. E quando sair, ela vai dizer que aquela seção crítica agora está liberada, que alguém pode usar. Tá? Aí tem várias formas de implementar isso daí. Então, em nosso exemplo, a seção crítica é saldo igual a saldo mais 100. Claro, só que isso a gente não olha aqui no programa fonte, a gente olha já no assembly, né? Então, isso tudo aqui é a região crítica. Tá, pode olhar aqui também, né? Antes de entrar em saldo e depois que termina o saldo, a atualização do saldo, né? O saldo é o recurso compartilhado, ele que tem que ser cuidado, né? Então você vai usar método de sincronização. Então existem ferramentas do sistema operacional e nas linguagens, né? As linguagens também, porque as linguagens rodam em cima de sistemas operacionais. Então as linguagens têm as suas próprias palavras para chamar essas ferramentas, tá? Mas em sistema operacional essas ferramentas podem aparecer com o nome de mutex, semáforos, monitores e locks, né? Travas. São parecidos, mas não são iguais, funcionam de forma diferente, tá? O objetivo dessas ferramentas, né, é garantir que só uma thread de cada vez
entre na seção crítica e complete todas as instruções que estão dentro da seção crítica. Então, enquanto houver uma thread atualizando o saldo, as outras terão que esperar, né? Isso evita a race condition. Então, os métodos de sincronização, elas não interferem na troca de contexto, né? A troca de contexto é um problema lá do sistema operacional do escalonador. Isso vai continuar tendo, tá? Ela impede o acesso simultâneo. O escalonamento, né, o escalonador continua funcionando normalmente. As interrupções continuam ocorrendo normalmente. O que muda é que outras threads não conseguem entrar na região crítica. Tá? Então vai ter mecanismo de, uma vez que a thread entre na seção crítica, né, vai ter uma variável em algum lugar que vai obrigar. Então, vamos dizer, vai ter uma variável no lugar que vai estar ajustada dizendo, ó, estou na seção crítica. Seção crítica proibida. Mesmo que haja interrupção e outro processo entre na jogada, né? Outra thread entra na jogada, aquela variável ali, aquela informação vai estar em algum lugar dizendo que não, aquela seção crítica ali não pode ser usada. Tá? E normalmente a thread que tentar acessar a seção crítica que está proibida, ela provavelmente vai ser bloqueada e vai ficar quieta esperando depois um sinal dizendo agora a seção crítica está desbloqueada, você pode usar. Tá? Pode acontecer mecanismos com esse comportamento. Então tá lá dizendo, ó, o problema não é a interrupção da thread, o problema é outra thread executar a mesma região crítica antes que a primeira termine. Então a primeira pode começar, ser interrompida, entra outra thread, mas se essa outra thread tentar entrar na seção crítica, ela não vai conseguir porque tem algo informando que não pode entrar. Né? Então, uma revisão rápida, porque acho que já foi falado tanta coisa, né? E para a gente não se perder, só para a gente estar em mente o que já foi dito. Então, o processo é o programa em execução. Né? Então, cada processo possui memória própria, isolada dos outros processos. O fluxo de execução de um processo é chamado de thread. Um processo pode ter uma ou mais threads. Threads compartilham memória naturalmente. Threads permitem concorrência. Concorrência gera condições de corrida ou race conditions. Race conditions exigem sincronização. Quando programamos essas coisas aqui, né? Back-end, móvel, né? Programas de desktop, programas de celular, programas de página de internet, de nuvem, de jogos, de inteligência artificial, etc. Né? Mal ou bem, a gente vai utilizar processos ou threads, ou memória compartilhada, ou sincronização. Essas coisas, essa problemática está toda envolvida na programação dos sistemas modernos que a gente programa. Tá? Então a gente tem que ter essa ideia aqui que eu estou passando, a gente tem que ter essa ideia. Não é uma coisa específica de estudos de sistemas operacionais. Tá? Lá na sua aula que você vai ter de programação multithread, provavelmente o professor deve falar coisas parecidas com o que eu estou falando aqui. O que está dizendo aqui, ó, tem dois processinhos aqui. Então, tem o Chrome. O Chrome,
Você só tem uma abinha do Chrome, então o Chrome tem a thread A, thread B, thread C. Em outro processo que está ativo é do Word, então ele tem duas threads, que é a thread D e a thread E, tá? Tá lá. Aí vamos dizer que ocorre uma interrupção do timer, né? E o escalonador tem que escolher alguma coisa para entrar em execução, né? Então o que está dizendo aqui nessa figura é que o escalonador moderno, normalmente, né, trabalha diretamente com as threads. O escalonador hoje em dia ele não vai pensar em processo. Não, eu quero o processo tal e desse processo eu vou escolher a thread tal. Não, não é mais assim. Né? Ele não passa processo na cabeça dele. As unidades despacháveis são as threads. Então são as threads que vão estar prontas, são as threads que vão estar bloqueadas, são as threads que vão estar em execução, tá? Então, ele sempre. Então, aqui está dizendo aqui, bom, só as threads vão estar prontas. Então, ele vai procurar nas threads prontas, A, B, C, D, O, E, qual é a próxima. Qual é a escolhida, né? O escalonador vai escolher qual é dessas aí. Ele não vai escolher o processo, mas ele vai escolher a thread. Tá? Não existe uma etapa do tipo escolher processo e depois escolher a thread. Tá? Na prática, o escalonador trabalha diretamente com as threads. Então, olha aqui, ó. A gente ainda está na revisão rápida, né? Bom, não importa o texto que está aqui em cima, né? Então vem a seguinte perguntinha. Você pode se fazer a seguinte pergunta. Então a minha thread pode ser interrompida no meio de uma operação? A minha thread pode ser interrompida? A resposta é sim. Você não viu lá aquele exemplo do saldo? Né? A thread não foi interrompida no meio? Pode, né? Aí, já que isso pode acontecer, aí daí vai nascer naturalmente esse problema aqui. Vai naturalmente acontecer race condition. Né? Porque uma thread pode modificar o valor da variável compartilhada antes que a outra terminasse de atualizar esse valor. Né? Então, precisa de sincronização. Então, race condition é o problema, sincronização é a solução e ferramentas de sincronização são essas coisas aqui. Tá? As várias threads de um processo podem estar em diferentes estados. Thread 1. Bom. Então você tem um processo aqui. Ó, né? Então, aqui o Chrome. O Chrome tem várias threads. Né? Você pode ter uma ou mais threads do Chrome em execução. Então, por exemplo, aqui a thread 1 está executando. A thread 2 está pronta para ser executada. Está só esperando a vez dela. A thread 3 está bloqueada esperando alguma coisa. E a thread 4 está pronta também esperando a vez dela. Tá? Aí aquele. Só que separando, né? O processo contém os recursos, né? Então, no caso aqui, ele tem tem a memória. E a thread é a execução. É a thread é que executa. A thread é que vai na CPU. Quer dizer, a thread não vai em lugar nenhum, né? Mas é a thread que vai ser executada. Não é o processo, tá? É a thread que disputa pela CPU. E nada impede que várias threads do mesmo processo estejam em diferentes estados. Quem entra na fila dos prontos? A resposta moderna é as threads. Quem é bloqueado esperando um arquivo? A resposta é a thread que fez a leitura. A thread que fez a leitura? É, fio. Se ela está esperando um arquivo, é que ela solicitou ao sistema operacional a leitura de um arquivo. O sistema operacional vai ler e vai disponibilizar os dados para ela. Né? Então ela fez, a thread fez uma solicitação de read em algum momento. Né? Fread. Quem o escalonador escolhe para executar? Resposta moderna, né? Uma thread pronta. Aqui, mecanismos de sincronização das linguagens. Aí aqui o que está sendo dito
Desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Aqui o que está sendo dito que as linguagens têm as suas APIs, né? Ela tem seus nomes próprios para as suas ferramentas de sincronização, né? Então, cada linguagem tem os seus nomezinhos, né? Então, o que está dizendo aqui é que você não tem que decorar todas essas chamadas de todas as linguagens, todas as APIs de todas as linguagens. O que você tem que ter em mente é que aquele problema que está surgindo ali para você é um problema que vem da concorrência. Tá? Que você tá fazendo uma programação concorrente. E aí você procura na linguagem alguma coisa que esteja relacionada com concorrência, né? Então, a documentação na linguagem quase sempre vai conduzir você a algum mecanismo de sincronização que seja adequado para aquele problema que você tá vendo. Tá? Então, todas as linguagens de programação que estão envolvidas com concorrência vão ter essas ferramentas disponíveis, vão ter as funções ali para chegar ao sistema operacional, né? Porque, na verdade, elas vão ter que pedir ao sistema operacional. Então, elas vão ter que chegar nessas ferramentas de sincronização do sistema operacional. Então, não tem como você ficar decorando todas. Tá? Então é isso. Então, você é desenvolvedor, né? Não tem que decorar nada. Não tem que decorar todas as APIs de sincronização. Então, o mais importante é reconhecer quando você está com esse problema. E reconhecer que é um problema de concorrência. Então, se o teu programa ele possui múltiplas threads acessando os mesmos dados, então é hora de você procurar alguns termos importantes na documentação da linguagem. Então, você vai procurar por isso aí, ó. Mutex, lock, synchronized, atomic, semáforo, thread safe, concorrência. Procura essas palavrinhas lá no manual da linguagem que você vai acabar se encontrando. Tá? Então, esses termos aparecem em praticamente todas as linguagens modernas. Que podem ter até o mesmo nome, mas elas vão ter a implementação própria lá da linguagem, né? Ó, então, aqui vai ter alguns sintomas, né, que indicam os problemas de concorrência. Então, variáveis compartilhadas, dados inconsistentes, contadores que estão mostrando valores incorretos, saldos errados, resultados diferentes a cada execução, travamento entre as threads. Então, quando você observar coisas desse tipo, pense imediatamente em concorrência e sincronização. Então, aqui a gente tem que desfazer um engano comum, né? Threads não causam race condition, tá? O verdadeiro problema é o compartilhamento de recursos, sem que haja uma sincronização para o uso desses recursos. As threads só facilitam as threads, por facilitar o compartilhamento, né, tornam mais fácil o aparecimento desses problemas, né? Porque
As threads, naturalmente, elas se comunicam por compartilhamento de memória. Então, quase certo o teu programa ter um errinho se na hora de compartilhar a variável, né? Ela não tiver ajustada com alguma ferramenta de sincronização, tá? Bom, então a gente já estudou aqui, ó. A gente já estudou processo, thread, escalonamento, sincronização. Vimos a ideia que dividir um problema em múltiplas execuções concorrentes pode aumentar o desempenho, né? Só que essa tentativa de aumentar o desempenho fazendo essa divisão do trabalho, ela pode trazer problemas, né? Por exemplo, ter que sincronizar, né? As linguagens mudam, né? Hoje em dia pode ser que a Java possa ser a mais usada, amanhã pode ser a Go a mais usada, ou o Rust a mais usada, e sei lá qual, né? Mas os conceitos fundamentais permanecem, né? Todas essas linguagens, elas vão ter esses problemas de sincronização e vão usar as ferramentas de sincronização que o sistema operacional fornece, né? Só que cada linguagem vai ter a sua maneira de chamar essas ferramentas. Bom, aqui o título é Criando Processos com Fork, né, na linguagem C. Vamos agora, vamos sair um pouco da teoria, vamos fazer um programinha, né? Suponha que desejamos paralelizar a execução de uma expressão matemática grande. Então, uma estratégia é dividir esse trabalho entre vários processos. No Linux moderno, né? O Linux de hoje, a função fork da biblioteca C, ela é implementada internamente, né? Utilizando uma chamada ao sistema, né? Ela chama uma função do núcleo do sistema operacional, chama uma função clone. O nome da função é clone, né? Esse clone ele é bem poderoso, né? Então ele pode criar tanto processos quanto threads, né? Depende de quais as chavinhas que você associa na chamada da função, né? Lá do fork. Então pode ser para criar processo ou pode ser para criar thread, né? Então aqui nesse exemplo a gente vai focar nos processos. Bom, quando executo um fork, né? Vai rolar uma chamada ao sistema. Então o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, né? Interrompe momentaneamente o processo pai. Então, quer dizer, a fork gera uma interrupção, né? Uma interrupção de software que a gente chama de trap, né? Que é uma chamada ao sistema. Aí o que acontece? Quando essa trap é detectada, quem vai entrar em execução é o sistema operacional. Aí o sistema operacional dá uma congelada no processo que chamou a função, que é o processo pai, né? Então o processo pai chama o fork, o sistema operacional entra na jogada e dá uma congelada no processo pai, né?
que vai ficar guardando o retorno da fork, né? Ele chama a função, essa função vai ser executada internamente no sistema operacional, o sistema operacional vai fazer tudo que tem que fazer e depois vai devolver alguma coisa para o processo que chamou ela. Tá? É assim que funciona uma função. A função é chamada, faz alguma coisa e retorna algo. E o cara que chamou fica quietinho, né? No caso aqui, quem chamou foi, a gente vai chamar ele de processo pai. Então, o processo pai executou a fork, sistema operacional entrou na jogada, congelou o cara e vai executar a função da fork, né? Então, a função da fork é clonar o pai. Vai fazer um processo igualzinho o pai. A única diferença é que vai ser que o processo pai tem uma identificação e o processo filho tem outra identificação. No resto, é todo mundo igualzinho. Tem todas as instruções, acessam as mesmas variáveis, embora sejam, como são processos diferentes, as variáveis estão no espaço da memória do processo pai e as mesmas variáveis estão no espaço do processo filho, né? Embora sejam as mesmas, dos mesmos endereços, porém são endereços virtuais, coisas separadas. Lembra? Processo é isolado um do outro, mesmo que seja pai e filho. E mesmo que tenham exatamente a mesma configuração. Então, o processo filho, né, ele vai nascer exatamente no mesmo ponto onde o pai foi congelado. Quer dizer, o processo filho está esperando o retorno da fork, né? Então, agora, em vez de ter só um processo esperando o resultado do sistema operacional, a gente tem dois processos. Tem o processo pai esperando o retorno da fork e tem o processo filho esperando o retorno da fork. Tá? E vão ter retornos específicos para cada um deles. Beleza? O retorno da fork para o pai vai ser o número do filho. Vai falar assim, pai, tá aqui, ó, o teu filho é esse aqui. Pronto, toma o PID dele. E para o filho, não vai receber nada. Fala assim, ó, ô filho, ó, você não tem direito a nada, toma 0 para você. Então ele recebe 0. O filho recebe 0 e o pai recebe o PID do filho. Beleza? Então, o pai, quando descongela, ele recebe o PID do filho, né? E o filho recebe o valor 0. São os dois retornos, né? O retorno da fork para o pai é isso aqui, ó, o PID do filho. E o retorno da fork para o filho é o 0. Tá? Então, essa distinção dos valores, né, permite produzir comportamentos diferentes para pai e para filho, né? Basta testar esse retorno, né? Vou testar esse retorno com o if, né? Então, basta você ter usar uma estrutura condicional para definir o comportamento de cada um dos dois processos. Tudo bem? Então, vai ter caminhos diferentes para cada processo aqui. Então, aqui tem o programinha aqui. Então, vamos lá ver. Então, você está lá na main. Bom, uma das coisas que tem que incluir esse arquivo cabeçalho, né? Unix standard, né? Unix padrão, né? Porque todas as coisas envolvidas com fork estão aqui. Tá? Bom, como a função, a fork, ela devolve um valor, você precisa guardar esse valor num lugar. Tá? Então, você tem que guardar esse valor numa variável. E essa variável tem que ter um tipo especial definido aqui nessa unit standard. Tá? Esse tipo especial é esse aqui, ó, PID -T. Tá? É o tipo PID. E o nome da variável que eu criei aqui é PID. Então, a variável PID do tipo PID, T, né, é a variável que vai guardar o retorno da fork. Então, aqui
já está chamando a fork, né? A fork vai fazer alguma coisa e vai devolver o resultado em PID. Tá? Só que a fork, ela vai criar um filho. Tanto o pai quanto o filho vão estar esperando aqui, ó. Tanto o pai quanto o filho tem isso aqui, ó. PID igual a alguma coisa. Ele está esperando receber um valor daqui da fork. Para o pai, isso aqui vai vir um número, se for o pai. Se for o filho, quer dizer, vai vir um número grande, vai vir um número diferente de zero. Se for o filho, vai vir um número zero. Tá? Então, pai e filho estão criados, têm o mesmo corpo, igualzinho, tá? Ambos estão esperando o resultado da fork. O pai recebe o PID do filho e o filho recebe o número zero. Então, basta então testar o PID, né? Basta testar esse retorno aqui, ó. Se for zero, é porque é o filho. Então, se for zero, aí você vai botar um programinha aqui, umas instruçõezinhas que você quer que o filho faça. Então, aqui uma coisa simples, eu botei aqui, ó, printf, eu sou o filho. Pronto, acabou o filho. Caso contrário, printf, eu sou o pai. Quer dizer, se não for zero, é porque é outra coisa, né? Então, a outra coisa é um número positivo lá, né? Aí ele vai dizer, ó, eu sou o pai, e ainda vou dizer o seguinte, o PID do meu filho é esse aqui. Ainda informa aqui o PID do filho. Beleza? Então, essas coisas aqui, ó, esse comportamento é exclusivo para o filho, porque está preso aqui, ó, nesse if. E esse aqui é exclusivo para o pai, está preso aqui, tá? Mas fora dessas duas caixinhas, né, os dois processos podem executar qualquer coisa que esteja fora dessas coisas exclusivas. Aqui é exclusivo para o filho, aqui é exclusivo para o pai. Todo o resto que está do lado de fora pode ser executado por qualquer um. Então, aqui, ó, aqui do lado de fora, eu vou colocar aqui, printf aqui, ó. Ambos executam, o pai e o filho. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, essa aqui é a resposta, né? Então, o nome do programinha eu chamei de fork test, né? E quando ele é executado, aqui está o pai, ó. O pai, eu sou o pai e o PID do meu filho é esse aqui, né? Aí depois ele sai da parte exclusiva dele, né? A parte exclusiva do filho ele não pode executar, que tá, é um if. Aí ele vai para fora da parte exclusiva, né? Para a parte comum todos. Então aqui, ó, ambos executam, o pai e o filho. A mesma coisa aqui com o filho. Entra o filho na jogada, né? Eu sou o filho e aqui é exclusivo do filho e aqui é a parte comum dos dois processos. Então ele também executa. Aí se você executar esse programa aqui várias vezes, várias vezes, quase 100% das vezes, se não 100% das vezes, quem vai executar primeiro é o pai, né? Então o pai apareceu primeiro aqui. Mas essa sequência pode ser alterada, porque isso depende do sistema operacional, o que o sistema operacional está fazendo. Depende do que esse processo já fez antes, né? Beleza? Por exemplo, se esse processo aqui já fez um monte de coisas antes de fazer o fork, né? Ele já consumiu bastante tempo de CPU. Pode ser que na hora que for executar isso, o tempo de CPU dele tenha se esgotado e tenha que entrar outro. Aí pode ser que o filho seja executado na frente, tá? Como esse nosso programa é pequenininho, ele não executou nada, a não ser isso aqui, né? Então, como o pai já estava na jogada, ele que estava dono da CPU, então, muito provavelmente, ele vai ser sempre o primeiro a ser executado, tá? Mas não é uma lei. Beleza? Então, aqui, ó. Refazendo, né? Refazendo o programa. O que eu criei aqui a mais nesse programa? Criei duas variáveis a mais aqui, mas é só porque eu quero fazer aqui, eu quero fazer um looping, né? Então, essas são as variáveis do meu looping aqui,
Por que eu fiz esse looping? Eu fiz um looping grande, tá vendo? Ó, 1.000, 1.000.000, 10 milhões, tá? Então, eu fiz um looping com 10 milhões. Fiz um for aqui com 10 milhões, né? E fiz uma contagem, né? E incluí essa contagem aqui no programa. Por que eu fiz isso? Fiz isso para o pai ficar demorado, né? Isso aqui vai causar um atraso no pai, vai fazer o pai ficar processando, 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 e dá tempo de gastar o tempo que ele tem direito a uso da CPU, né? Se chama, você pode chamar de time slice, fatia de tempo. Cada processo tem o seu time slice. Ou então pode se chamar de quantum também, quantum, né? Então cada processo tem o seu quantum. Se eu processei durante muito tempo, eu vou consumindo esse quantum. E vai chegar ao ponto que esse quantum gastou, né? E quando der uma interrupção, esse processo é tirado da jogada, porque ele já gastou todo o quantum dele, aí ele é colocado na fila de espera, na fila dos prontos, porque ele não está pedindo nada de entrada e saída, ele só processou muito, né? Então é um programa que a gente chama de CPU bound. CPU bound significa muita CPU. Então a gente tem dois tipos de processo, né? Processo CPU bound, que usa muito a CPU, então programas científicos são assim, e tem programas que são I/O bound, que eles são muito ligados à entrada e saída, toda hora está fazendo entrada e saída. Tá? Então, programas com banco de dados, essas coisas que acessam muito disco, né? Então, estão toda hora acessando a entrada e saída. Então, eles ficam mais entrada e saída do que executando. Então, esses são os I/O bound. Aqui no caso, esse aqui a gente transformou esse pai aqui num CPU bound. Ele vai ficar executando, executando, mas não pode deixar ele ficar executando para sempre, né? Tem que tirar ele da jogada para dar direito aos outros. Então aqui chegou no momento dele que ele, ó, meu filho, ó, você já executou demais, está na hora de sair, né? Aí acontece uma interrupção. Nessa interrupção, o escalonador vai ver o que houve. Ah, foi a interrupção do timer. O cara já gastou todo o tempo dele. Tira ele da jogada, né? Esse tipo de coisa se chama pré-empção. Tirar o processo de execução contra a vontade dele. Tira ele da execução, coloca ele de volta na fila dos prontos. Ele fica lá de novo na fila dos prontos, esperando a vez dele novamente. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, olha lá. Executei aqui fork test, né? E começou. Primeiro veio. Eu botei essa mensagem aqui. Papai vai se atrasar para filhinho executar. Então, o processo pai começou com isso. Aí ele ficou executando, 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 sem fazer nada, só ficar naquela executando lá, né? Aí, por ficar executando muito tempo, o que aconteceu? O escalonador veio e tirou o pai da jogada, então o pai estava em execução, o escalonador veio e tirou, botou ele no processo dos prontos e escolheu o processo filho para entrar em execução. Entrou o processo filho aqui. Aí o processo filho se identificou, eu sou filho, e foi para aquela parte lá do pai, para aquela parte comum, né, onde todos têm direito à execução, né? Terminou. Terminou, o pai continua a execução dele. Então, a execução dele estava relacionada a fazer uma contagem. Então, aqui contou aqui 10 milhões, né? 10 milhões, né? Foi aquele contador aí sendo incrementado a cada iteração, né? E aí terminou. Eu sou o pai, papá, 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 acabou. Tá? Então, aqui nesse programinha a gente já viu até mudança de estado, né? Aqui no caso foi uma mudança de estado por preempção e só está envolvendo aqui os dois estados, a execução para pronto, transição entre esses dois estados aqui apenas. Não teve nenhuma solicitação de entrada e saída ou espera por algum sinal, nada disso, tá? Não teve bloqueio de nenhum processo. Aí o próximo exemplo é incluindo um bloqueio, né? O pai vai se atrasar agora, mas o pai vai pedir um atraso de uma outra maneira diferente, tá?
Então aqui está tudo... Bom, aqui eu incluí algumas coisas diferentes, né? É só para contagem do tempo, tá? Isso aqui não tem nada a ver com com o nosso estudo. São só formas de pedir para o sistema operacional fazer contagem do tempo, tá? Então tem aqui uma coisa que precisa ser colocada, né? Tá? É só para fazer. Isso aqui também tem a ver com contagem do tempo, tá? Tá bom, então vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos lá. Então tá tudo igual, fez o fork, né? Se for isso aqui é o filho, vai executar o filho, se não é o pai. Aí no pai o que que vai acontecer? Papai tá informando, ó, papai vai dormir, o escalonador vai bloquear por 3 segundos, né? Aí esse comando aqui está associado a essa struct aqui em cima, né? Tá chamando essa função e essa aí isso aqui dispara a contagem. A partir desse momento dispara a contagem, porque eu quero que ele fique contando 3 segundos, para você ver que ele dormiu 3 segundos, né? Então aqui ele dispara a contagem, chama a função sleep, que vai bloquear, isso aqui vai chamar o sistema operacional. O sistema operacional vai colocar ele na fila de suspenso, na fila de bloqueados, esperando o sinal. Ele está bloqueado porque ele está esperando um sinal para acordar, né? Que vai ser o sinal que vai ser emitido por aqui, ó. Tá? Então ele vai ficar aqui 3 segundos. Aí essa função é chamada de novo. E aqui ele vai te dar a informação do tempo. Tá? Aqui também tem tudo a ver com o tempo. Aqui está fazendo o cálculo do tempo. Tá? Aí divide aqui por 1 bilhão, né? Porque ele está em nanosegundo. Esse valor aqui tudo em nanosegundo. Aí ele divide por 1 bilhão para dar segundo. Não importa isso aqui. Tá? Então importa que antes foi feito uma mudança de estado por preempção, agora vai ser uma mudança de estado porque o processo pediu para ser bloqueado, né? Que no momento que ele diz sleep aqui, ele está pedindo para ser bloqueado. Não importa quantos segundos ele vai ficar bloqueado, ele está pedindo, então ele fica na fila de bloqueado. Só essa coisa aqui eu só botei de frescurite para vocês verem que ele ficou um tempo dormindo. Tá, então tá aqui, ó. Chamei a fork test, né? Aí tá dizendo, papai vai dormir, o escalonador vai me bloquear por 3 segundos. Então, o escalonador vai bloquear ele, vai botar na fila dos bloqueados ou na fila do suspenso. Cada um dá um nome diferente, mas isso tem o mesmo significado. Vai bloquear, vai dormir, tá? Então aqui está o processo para ele, executou isso aqui. Chamou a função sleep. A função sleep botou ele na fila de bloqueados. Aí o escalonador foi na fila dos prontos, viu quem estava pronto lá, né? E escolheu, viu o filho está pronto, pegou o filho, aqui o filho executa, pá, o filho terminou. E aqui o pai estava bloqueado, continuou bloqueado, se não passaram os 3 segundos aqui ele vai continuar bloqueado. Quando se passarem os 3 segundos ele vai desbloquear, vai receber um sinal e aí ele vai para a fila dos prontos e ficar aqui. Aí o escalonador foi lá na fila dos prontos e catou ele e colocou em execução. Então tá aqui, ó. Aqui, a partir daqui ele chamou o sleep. E a partir daqui ele acorda do sleep. Aí ele fala, eu sou o pai, meu pai, pá. Aí papai dormiu por 3 segundos, né? 3 segundos e um pouquinho. E aqui depois executa o resto lá. Tá? Aí, aí vem essa perguntinha: processos precisam se comunicar? Bom, se forem processos que cooperem entre si, eles precisam se comunicar, né? Então, há situações em que processos precisam se comunicar. Por exemplo, quando 2 ou mais processos cooperam na solução de um problema. Essa comunicação ela tem que ser fornecida pelo sistema operacional, né? Então, o processo tem que pedir, tá? Então, o processo pede como? Faz uma chamada ao sistema para solicitar o serviço de comunicação desejado. Um dos mecanismos mais tradicionais, se não for o primeiro, é esse cara aqui, é o pipe, tá? Então, esse pipe é como se fosse um tubo de comunicação entre os dois processos, tá? Mas, na verdade, é uma regiãozinha da memória que é
que é separada, né? Que é que a gente chama de buffer de memória. De um lado, alguém coloca a informação e de outro lado, alguém retira a informação, né? Então, é como se fosse... Não sei se vocês já aprenderam isso em algum lugar. Tem lá o problema do produtor-consumidor, ou o modelo do produtor-consumidor, né? O produtor coloca bytes nessa região de memória e o consumidor retira bytes dessa região de memória. Se o produtor tentar colocar bytes na memória que já está cheia, ele é bloqueado. É colocado para dormir pelo sistema operacional. Se o processo consumidor tentar tirar bytes sem ter nenhum byte, ele é colocado para dormir, é bloqueado, esperando que o produtor coloque alguma coisa dentro para poder ser consumida. Tá? É igual o cara lá da Coca-Cola. Você não vai abrir a geladeira da Coca-Cola para pegar a Coca-Cola se não tiver Coca-Cola dentro da geladeira. Nem o cara lá da Coca-Cola vai colocar mais Coca-Cola se a geladeira estiver totalmente cheia, não é? É mais ou menos a mesma ideia. Então, o processo produtor só poderá colocar byte se houver espaço livre. Caso contrário, tá explicado. Chega. Já está muito longa a aula para ficar repetindo as coisas. A comunicação é unidirecional. Tá? O produtor é o cara que escreve a informação. Por consumidor, o consumidor é o cara que lê, é o leitor. Tá? Então tem esse canal, ele só tem uma direção. E flui do escritor para o leitor. Tá? Se você tiver que comunicar dois processos e tanto o processo 1 quanto o processo 2 precisarem colocar informações e ler informações, né? Então tem que fazer dois pipes. Um pipe, o processo pai manda mensagem para o processo filho, e no outro pipe, o processo filho manda mensagem para o processo pai. Beleza? Não dá para comunicar ida e volta no mesmo tubo, tá? Tem que ser dois tubos diferentes. As funções que usam o pipe, né, são as funções comuns de arquivo que você usa para ler arquivo e escrever em arquivo, né, que é o read e write. Não é o fread e o fwrite, é o read e write, tá? Quem controla tudo é o sistema operacional. O sistema operacional proporciona a comunicação, ele que cria o pipe e ele que verifica o comportamento dos dois processos, tanto do processo produtor quanto do consumidor, tanto do processo escritor quanto do processo leitor. Tá? Se o escritor tentar escrever no buffer que já está cheio, o sistema operacional bloqueia ele. E o mesmo faz com o processo consumidor. Se ele tentar ler informações, você tem informações no buffer, ele é colocado para dormir também. Tá? Então, tudo é o sistema operacional que controla. Você não tem que se preocupar com nada. Então, esse tubo ele tem duas extremidades, né? Tem a extremidade de escrita e a extremidade de leitura. Você só pode escrever naquela extremidade e só pode ler naquela extremidade. Tá? Quando você chama a função pipe para ela criar, quando você fala com o sistema operacional para ele criar, ele vai fornecer a resposta dele, que ele devolve, são dois números. Um número representa a ponta de entrada de leitura ou de escrita, e o outro representa a ponta de leitura, tá? Então, o descritor, então esses números se chamam de descritores, né? Então, tem um descritor que vai descrever a porta de leitura e o descritor que vai descrever a porta de escrita. Tá bom? A porta de leitura é sempre 0, né? Tem um valor mais baixo, e a porta de escrita tem um valor mais alto. Tá?
É 1. Normalmente a gente é 0 e 1. Não que os valores sejam, não que os descritores sejam isso, mas para a gente, logicamente, nas nossas programações a gente vai usar 0 e 1. O descritor 0 é sempre a leitura e o descritor 1 é sempre a escrita. E, por exemplo, se só o pai vai mandar mensagem, só o pai escreve, né? Então o que acontece? O pipe ele é criado antes do fork. Tá? Isso é uma obrigação na programação. Você vai usar pipe para comunicar os filhos com o pai, ou vice-versa, você antes tem que criar o pipe. Aí, criando o pipe antes, o que acontece? O filho herda. Então, você vai ter um pipe no espaço do pai e um pipe no espaço do filho. Embora sejam diferentes, eles vão ser representados pelo mesmo pipe, pelo sistema operacional. Né? Embora sejam dois, um em cada processo, no sistema operacional é só um. Beleza? Bom, se no corpo do pai só o pai escreve, então ele não vai usar a porta de leitura. Então ele tem que fechar a porta de leitura. Não pode deixar ela aberta. Tá? E depois que ele terminar de escrever tudo que ele tiver que escrever para o filho, ele também tem que fechar a porta de escrita. Então, quer dizer, as duas portas não podem ficar abertas simultaneamente no mesmo processo. É uma ou outra, depende da que vai ser usada. E depois que usar, tem que fechar. Aquela que não é usada, fecha. E aquela que é usada, depois de ser usada, precisa fechar. Enrolou, né? O programa vai ficar mais fácil de ver. Então tá aqui, ó. Ao solicitar a criação do pipe, o sistema operacional vai retornar dois números, são os dois descritores, que representam as extremidades do pipe. Né? O descritor 0 é o FD0. Normalmente, quando a gente vai mandar criar um pipe, a gente faz na forma de um array de duas linhas. Né? Tá bom? A primeira linha é o FD0 e a segunda linha é o FD1. O FD0 é o que representa a leitura e o FD1 é o que representa a escrita. Então, como você vai ter esses dois valores aqui, né, você vai ver que é comum declarar um vetor de duas posições. Por exemplo, e são valores inteiros, são devolvidos pela função. Né? Então, você vai declarar lá int fd2. Está criando um vetorzinho de duas posições. Na primeira posição, na posição 0, vai ser o descritor da leitura e o FD1 vai ser o descritor da escrita. O sistema operacional é o responsável em colocar os bytes no pipe e também é o responsável em tirar os bytes do pipe. Né? Então, o escritor pede para colocar os bytes. O SO que coloca. E o leitor pede para retirar os bytes do pipe. É o SO que tira os bytes do pipe e dá para o leitor. Tá? Nenhum deles faz diretamente. Tudo é o sistema operacional que está no meio. Então, lá. O processo produtor, o escritor, pede ao SO que preencha o pipe com os bytes informados na função write. Então, a função write que vai colocar os bytes. Né? Então, isso aqui é uma chamada ao sistema operacional. E aqui ele vai ter que informar onde que estão esses bytes para serem colocados no pipe. Tá? Então, vai ter que ter uma informação de endereço aqui. Né? Vai ter que dizer, os bytes estão no endereço tal. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, write, né? Aí aqui você vai colocar o descritor, no caso vai ser o FD1, porque é escrita, né? Aí você vai ter que dizer onde é que estão os endereços dos bytes, então você vai ter que ter uma variável, né? Onde vão estar esses valores que você quer passar, né? E aí você vai dar um endereço dessa variável, para o sistema operacional acessar essa variável, pegar os dados e colocar no pipe.
E tem que dizer qual é o tamanho, né? Porque você tem que dizer qual é o endereço onde inicia e qual é o tamanho desses bytes, né? Vai dizer quantos bytes são. Ó, começa no endereço 5 e tem 10 bytes. Então você vai do 5 até o 15. Essa aqui é a informação que está sendo dada. Aí o sistema operacional vai lá, nesse cara, pega esses valores e coloca no pipe. A mesma coisa vai acontecer no processo de escrita, né? O processo consumidor, né, que é o leitor, ele vai emitir essa instrução de read, né? Vai informar qual é o descritor, que no caso é o FD0, né? Vai dizer o endereço para onde quer que os bytes sejam colocados, que o sistema operacional vai tirar os bytes do pipe e colocar, lembra, o pipe não é um tubo, né? Eu falei que é tubo, mas não é um tubo, é um buffer de memória. Então ele vai tirar os bytes que estão nesse endereço de memória, desse buffer, e colocar no endereço que eu estou informando aqui. Isso aqui está na área do processo leitor, então ele vai conseguir ler. Tá? Entendeu a jogada? Ó, as informações que o produtor produz, né, estão no processo produtor. O processo leitor não tem como acessar. Então, o que o processo produtor faz? Ele emite uma write e pede para o sistema operacional. Sistema operacional, pega esses bytes que estão aqui nessa parte da memória minha, aqui da minha memória aqui, ó, da minha variável, e coloca no pipe. Aí o sistema operacional coloca no pipe. Beleza, está lá no pipe. O processo leitor, ele não consegue acessar o endereço lá do produtor. Então, mas ele sabe que a informação está no pipe, mas ele não consegue pegar o que está no pipe. Ele tem que pedir para o sistema operacional. Tipo assim, sistema operacional, pega essas informações que estão aí no seu pipe e coloca aqui nesse meu endereço. Então, esse meu endereço é esse aqui, ó, é o Y, aqui é o endereço do leitor. E, ó, e o meu espaço que eu estou te dando é isso aqui, ó, tem esse tamanho aqui. Tá? Você pode gravar tudo isso lá. É isso. Mais ou menos, né? Então, uma coisa importante aí, ó, a sequência correta é primeiro você solicita o pipe e depois você faz o fork. Por quê? Porque para ambos terem o pipe embutido nos seus corpos, né? Tanto no processo pai quanto no processo filho. Tá. Então aqui a gente vai fazer um exemplo simples, né? Então a gente vai criar um processo pai e um processo filho. O pai vai agir como se fosse a main, né? E o filho vai agir como se fosse uma função qualquer. Então o pai vai pedir uma coisa para o filho. Então o pai, né, vai ter que ter uma comunicação. O pai vai ser escritor. Então vai ter um momento que o pai é escritor e escreve alguma coisa no pipe para o filho ler. Beleza? Então vai ter que ter um pipe na direção pai e filho. Aí o filho vai fazer um cálculo e vai devolver o resultado. Então o filho também vai responder. Então o filho vai escrever e o pai vai ler. Então vai ter que ter um pipe agora na direção filho-pai. Tá? Então tá aqui um esqueminha. Então o pai pede o cálculo para o filho calcula e devolve para o pai. Então tá aqui esse esqueminha que eu peguei na internet. Então tá aqui o filho, tá aqui o pai. Então, para ter essa comunicação de ambos os lados, a gente vai ter que ter dois pipes, tá? Então aqui o pai pede para o filho alguma coisa. Então aqui o pai aqui, ó, ô, meu filho, calcula isso aí. Aí o filho lê, tá, calcula. Tá aqui, pai, a resposta. Aí o pai lê. Filho escreve, pai lê. Pai escreve, filho lê. Beleza? Então o nosso programinha vai implementar essa coisa aí. Então tá lá. Como a gente vai ter dois pipes... Porra, desculpa, hein, gente. Como a gente vai ter dois pipes, o primeiro pipe vai ter dois descritores e o segundo pipe vai ter dois descritores. Então aqui, o primeiro pipe eu estou dizendo que ele vai... O nome dele vai ser pai para filho.
e o segundo pipe vai ser de filho para pai, tá? Esses dois aqui são o FD0 e o FD1, é o descritor 0 e o descritor 1 desse pipe, e o descritor 0 e o descritor 1 desse pipe. Aí aqui chama pipe para criar o pai-filho, o pipe entre pai e filho, e aqui o pipe para criar filho-pai. Então aqui já criou os dois pipes. E agora aqui o pai cria o fork, né? O pai cria o fork. Se for 0 é o corpo do filho, aí está aqui todo o corpo do filho. Se não for, é o corpo do pai, tá? E na parte comum não tem nada, é o return 0, tá? Então, aqui no processo filho, o que vai acontecer? Como o processo filho-pai, quer dizer, o filho se comunicando com o pai, é o filho que escreve. Então, aqui, né, ele está fechando o descritor de leitura, tá fechando a porta de leitura, porque aqui ele vai ser escritor, né? Aí aqui ele criou um número, uma variável de número inteiro. E aqui, o que ele está fazendo? Aqui ele está fazendo uma leitura. Aqui ele está fazendo uma leitura? Ah, tá. Aqui ele está fazendo uma leitura, ele está lendo pipe, pai, filho. Primeiro ele fechou a leitura onde ele escreve. Que esse pipe aqui é onde ele escreve, então ele está fechando aquilo que ele não vai usar. Ele está fechando a leitura. Aqui ele está lendo o que o pai está mandando para ele, né? Então ele está lendo o pipe do pai, né? Então ele está lendo o pipe que vem do pai, né? O pai escreveu alguma coisa. Aqui ele está dizendo para armazenar o valor que o pai mandou aqui no número, né? Beleza, então está pedindo aqui para o sistema operacional pegar o que está no pipe e colocar nesse número aqui. Beleza. Aí ele informa. Ó, o valor recebido do meu pai foi esse número aqui. Beleza? Aí ele calcula, né? Aqui ele tá calculando aqui o quadrado do número, né? Número vezes número está calculando o quadrado e colocando em resultado. Aí agora ele vai escrever para o pai. Então aqui ele vai usar o pipe filho pai, aonde na parte 1, na ponta 1, que é o descritor de escrita, né? Está dizendo para pegar o valor que está em resultado e colocar no pipe. Terminou de usar, ele fecha. Tá? Aí aqui ele dá esse exit 0. Ele dá exit 0 para evitar que ele execute alguma coisa que vem depois, né? Se bem que aqui tá bloqueado pelo else, acho que ele não ia entrar mesmo, né? Mas se tivesse alguma porcaria aqui, ele talvez tentasse executar e... Bom, acho que nem precisava desse exit 0 aqui. Tá, mas, bom, tá aqui, não tem problema. Bom, agora tem o corpo do pai. O que o pai vai fazer? O pai vai escrever no pipe pai filho. Então ele fecha a porta de leitura, né? Aqui ele está informando o número 5, né? E escreve no pipe pai filho, na parte de escrita, ele diz qual é o endereço, onde está o número 5, e manda para o pipe. Terminou de usar o pipe de escrita, ele fecha. Acho que a gente esqueceu isso aqui, né? Lá no outro, né? Bom, não sei. Então aqui ele fechou, depois de usar ele fechou, mas também usou o filho pai, porque no filho pai ele só lê, então ele fecha aqui a escrita, né? Acho que eu esqueci aqui de fazer isso aqui em cima, então não tem problema. Ixi! E agora ele vai ler a resposta do filho, né? Então aqui ele fez o pedido para o filho, ó, eu quero um número tal, né? E aqui agora ele vai ler a resposta do filho.
Aí vem aqui a resposta do filho, está nesse pipe aqui. Então ele leu pipe, né? Beleza? Agora, ó, só fica esperto com uma coisa. Existe uma sincronização aqui. O filho só lê se tiver informação do pipe para ser lida. O pai só lê se tiver informação do pipe para ser lido. Então existe uma sincronização entre os processos que é feita através do pipe. Então o pipe serve tanto para sincronizar como para se comunicar. Beleza? Isso aí fica em... Tá. Aí depois da comunicação ele ainda tem esse wait null aqui, ó. Esse wait null é o pai esperando o filho morrer. Tá? Então quando o filho morre, ele dá esse wait null. Isso aqui também podia ser para... Vamos dizer que ele tenha pedido para o filho baixar um arquivo da internet e aqui ele vai ficar bloqueado esperando até o filho terminar. Né? Esperando o filho terminar, ele tem certeza que o arquivo foi baixado da internet completamente e ele agora, depois disso, ele acordado aí pode ler o do filho. Então é uma forma de sincronizar também esse troço aqui. Tá? Mas aqui no caso, não tem essa sincronização. A sincronização já foi feita pelo pipe. Aqui o que tá sendo feito aqui é porque o filho aqui deu esse exit 0, né? Esse exit 0, ele não limpa as informações totalmente do filho, né? Fica alguma coisa ainda usando memória, né? Com o PID do filho. O PID do filho está ativo em algum lugar. Então, quando ele dá esse wait null, o sistema operacional sente que o pai está esperando o filho terminar, então o sistema operacional vai ler tudo sobre o filho e vai apagar tudo que tem do filho aí e pronto. Aí evita o filho ficar igual um zumbi, aterrorizando a memória. Né? Então existe processos zombie, ou processos zumbi, vem disso aqui. Se ele não tivesse feito esse wait null, ia ficar coisas do processo filho aí na memória atormentando o sistema. Tá? Então tá aqui a resposta do sistema, tá aqui, ó. O filho mandando o valor recebido do pai igual a 5 e o resultado recebido do filho igual a 25, que ele fez 5 vezes 5. Tá? Agora um outro probleminha, né? Um outro probleminha agora usando múltiplos processos, né? O problema é esse somatório aqui, né? Que é isso aqui, ó, é o somatório dos quadrados, né? 1 ao quadrado, até n ao quadrado. Então aqui a gente vai fazer com n igual a 1 milhão, né? Então vai somar de 1 ao quadrado até 1 milhão ao quadrado. E a ideia é dividir esse intervalo em 4 partes e dar cada uma dessas partes para um processo filho. Então ele vai criar 4 filhos, vai gerar 4 filhos. E para cada filho ele vai dar uma faixa de valores para serem somadas, né? Para serem calculadas, para calcular essa porcaria aqui, esse quadrado. Tudo bem? Bom, então nesse exemplo, né, o pai não precisa dizer nada para os filhos, né? Todo o serviço, todas as funções já vão ser clonadas no momento do fork, tá? Então os filhos já sabem o que tem que fazer, né? A única coisa que precisa saber é como que eles vão produzir as faixas de valores que eles precisam calcular. Tá? Eles já sabem que eles precisam calcular, mas só tem que dizer agora para a função quais são as faixas que precisam ser calculadas. Né? Então, cada filho vai informar ao pai, né, o seu resultado parcial e o pai vai somar os resultados parciais e vai dar o valor total. Tá? Então, como é só o pai não tem que se comunicar com os filhos, né? Os filhos já sabem o que tem que fazer, então só os filhos precisam se comunicar com o pai, né? Então só precisa um pipe de comunicação entre cada filho para o pai, né? Então cada filho para o pai tem um pipe, então o que está em amarelinho aqui é o pipe, né? Então a gente tem que ter 4 pipes. Esse pipe comunica o filho 0 com o pai, o filho 1 com o pai, o filho 2 com o pai e o filho 3 com o pai.
né? Então tá aqui o pipe, tem duas pontas, né? Então a ponta aqui é a ponta da escrita, essa aqui é a ponta da leitura. E nesse outro pipe aqui é a mesma coisa, esse também, tá? O filho vai sempre fazer write no pipe e o pai sempre vai fazer read no pipe. Beleza? Bom, então aqui essa vai ser a função que vai ser chamada por cada filho, né? Então o que o filho vai ter que fazer é informar o seu início e o seu fim, né? Eu começo do 200 mil e vou até o 400 mil, né? Então aqui ele vai ter que informar o início e o fim. E aqui, esse for aqui vai fazendo, né, a multiplicação, né, dos valores, o acúmulo da multiplicação, o acúmulo do quadrado, né, vai fazendo aqui, né, e devolve a soma, o resultado daí, disso aí. Beleza? Tá, então vamos lá. Então aqui está definido que o n, né, o n equivale a 1 milhão e que o filhos equivale a 4. Né? Então aqui ele está criando os pipes, o array de FD para receber os pipes, né? Então são 4 pipes e cada pipe tem duas extremidades. Então aqui ele vai ser isso aqui o que está fazendo, ele está criando um array 2D, né? São 4 linhas por 2 colunas, não é isso? 4 linhas, cada linha é um pipe, né? E cada pipe tem FD0 e FD1. Tá? Aqui ele está definindo o tamanho dos blocos, o tamanho do bloco, né? Então, como é 1 milhão, eu tenho 4 filhos, estou dividindo por 4, cada bloco vai ter 250 mil valores. Aqui ele vai criar os pipes. Vai fazer a chamada do pipe, né? Então, não só a chamada do pipe, mas vai fazer o fork, né? Então, vai criar o pipe e vai criar o filho. Criar o pipe e criar o filho. Cria o pipe 0 e o filho 0. Cria o pipe 1 e o filho 1. Cria o pipe 2 e o filho 2. Cria o pipe 3 e o filho 3. Né? Então, aqui, esse K aqui ele está usando para ir no array, né? É o índice do array. Então, criou o primeiro pipe 0. Cria um pipe. E aí cria o processo. Esse processo já está associado a esse pipe aqui. E agora aqui que ele vai ver. Se for o processo filho, aí ele fecha a porta do filho que não... A porta do pipe que não vai ser usada pelo filho. Quer dizer, vai fechar a porta 0, porque o filho é sempre escritor. O pai é sempre leitor e o filho é sempre escritor. Então ele sempre vai fechar a porta 0, porque ele não usa a porta 0. Né? E aqui ele vai definir o início do bloco. Tá? Por exemplo, o meu K é 0, 0 vezes bloco, né? Mais 1, então esse meu bloco aqui inicia no número 1. Né? E o fim vai ser aonde? Vai ser calculado aqui. Né? Se K igual a filhos, se K for igual a 3, o valor final é 1 milhão. Se não for, vai ser K mais 1 vezes o bloco. Então, se eu estou no 0, né? 0 mais 1, 1 vezes o bloco, 250 mil. Então, o meu vai, o bloco, o primeiro bloco vai do 1 até o 250 mil. Não é? O segundo bloco vai ser 251 mil até... Vamos ver agora, o segundo bloco. Tá 1, né? Agora está no 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes bloco.
500. Não é isso? O início vai ser 251.000, né? Que é 1 vezes bloco 250, mas o início vai ser 251.000 e o último vai ser 500.000. E aí por diante vai fazendo as 4 faixas de valores, né? Cansei de explicar isso aí, galera. Ah, vocês leem isso aí, né? Já estou com dor de cabeça. Resumindo, cada filho vai escrever no pipe o valor do seu resultado parcial, tá? Então, aqui calcula o início e o fim de cada bloco, né? Esse aí é chamada a função calcula o valor, ele escreve no pipe o resultado, né? E fecha o pipe e terminou. E esse filho vai para o espaço. Terminou, vai para o espaço. Escreveu o que ele tinha que escrever, vai para o espaço, sai fora. Beleza? Aí vai para o próximo filho, faz a mesma coisa. O próximo filho, mesma coisa. O próximo filho, mesma coisa. E aqui está o corpo do pai. O que o pai faz? Né? O pai simplesmente ele fecha a parte de escrita do pipe, porque ele não vai escrever, ele só vai ler. Né? Aí vai ler o pipe e vai salvar o valor que o filho colocou no pipe, ele vai salvar nessa variável valor aqui, que ele definiu aqui em cima, né? Vai salvar aqui. E o total vai ser acumular esse valor, né? Vai ser valor mais valor. E aí vai totalizar todos os 4 filhos, as 4 respostas que os filhos deu aqui. Terminou isso, ele fecha o pipe, né? O pipe de leitura, ele está fechando aqui, de cada filho, né? E aqui ele está, como os filhos saíram com o exit 0, né? Então aqui ele está esperando cada filho terminar para mandar o sistema operacional limpar os PIDs do filho e qualquer outra coisa que tenha ficado por aí, tá? Para que os filhos não sejam zumbi. E aí imprime o resultado final. Aqui na solução com múltiplos processos, o que foi visto? Né? O que aconteceu aqui? O pipe criou o canal de comunicação e sincronização, né? O pai para ler fica bloqueado até o filho escrever. Então isso aqui o pipe, além de ser um canal de comunicação, ele também é um mecanismo de sincronização, tá? Você também viu o fork, que criou os filhos, né? Houve escalonamento e troca de processo, né, nesse meio todo. Houve cálculos parciais e totais, né? Também teve esse weight null, que neste caso, esse weight null está sendo usado para garantir que seus filhos terminem e sejam limpos do sistema, não se tornem zumbis, né? Isso tem relação com aquele exit 0 lá. E não está sendo usado, poderia ser usado para sincronização, tá? Mas não está sendo usado para sincronização, porque a sincronização já foi feita lá com os pipes. Aí o mesmo problema agora sendo resolvido com múltiplas threads. Tô cansado, hein? Vou dar uma parada aqui também agora. O próximo vídeo vai ser a partir desse ponto aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo aí, que já vai vindo aqui. Só vou beber uma aguinha e comer alguma coisa.